Boa noite, meus irmãos, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais uma oportunidade de estarmos diante da presença dEle, no dia do Senhor, para buscarmos Sua face, adorarmos o Seu nome e de forma pactual adorarmos o nosso Senhor Jesus. Nós vamos nesse momento a presença de Deus em oração, também cumprimento aqueles que nos assistem por intermédio das redes sociais. E espero que a palavra de Deus possa ser útil aos nossos corações nesta noite de hoje. Nós vamos seguir a nossa série de exposições da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, mas antes disso nós iremos orar. Feche seus olhos, vamos à presença do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença nessa noite preciosa que Tu nos concedes. E para nós, ó Deus eterno, é uma oportunidade, ó Deus ímpar, estar na Tua presença, adorando o Teu santo e glorioso nome. Nós estamos aqui, ó Deus, porque nós fomos alcançados por essa graça inaudita, por essa graça excelsa, por essa graça imensurável, que o Senhor, ó Deus, nos outorgou. Também estamos aqui, ó Deus, por causa da obra bendita e preciosa de Cristo, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Que os nossos corações nessa noite possam ser confrontados por Tua palavra. E o nosso desejo é que o Teu Espírito, Senhor, possa operar em nós, que o Teu Espírito possa operar nos nossos corações. Subjuga nossa mente, subjuga nosso coração, a autoridade do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos, ó Deus, envoltos em um estado de incredulidade, mas o Senhor, de forma amorosa, nos resgatou. O Senhor, de forma amorosa, nos concedeu fé para crermos, de forma amorosa, nos concedeu o arrependimento para a vida, e de forma amorosa, o Senhor transformou o nosso coração, tirando o coração de pedra e nos dando o coração de carne, e aplicando dentro dele, Senhor, a Tua santa e divina lei. Obrigado mais uma vez por esse momento. Abençoe os nossos corações. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Desde já, irmãos, também queria agradecer a Deus, pelo período que tivemos de descanso, de revigoramento das nossas forças. Hoje pela manhã estive com a minha esposa lá em Glória do Goitá, com os irmãos. E agora estamos aqui juntos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. E nós vamos fazer a leitura do verso 32 ao verso de número 34. E hoje nós iremos falar sobre o perigo da incredulidade. Mateus capítulo 9, do verso 32 ao verso de número 34. Abra aí sua Bíblia, por favor. Se tiver sem Bíblia, compre uma. Não podemos deixar de vir à casa do Senhor, ou não devemos vir à casa do Senhor sem nossas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: ao retirarem-se eles, foi-lhes trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele demônios. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, todo ser humano
todo o gênero humano após a queda foi afetado pelo pecado de forma muito profunda. De tal forma que o pecado de Adão nos legou morte, condenação e corrupção. A Bíblia, quando vai tratar do estado do homem natural, do seu estado natural, vai mostrar que é um estado de pecado e de miséria. Todos nós, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, antes de receberem a fé, eles estavam chafurdados e no estado de incredulidade. E quando eu falo estado de incredulidade, eu estou falando de um estado espiritual do homem que não tem comunhão com o seu Deus. O homem que não tem comunhão com o seu Deus é um homem que está em estado de incredulidade. E é importante que você preste bastante atenção, porque às vezes, quando nós lidamos com esse tema da incredulidade, a gente precisa definir algumas coisas na nossa cabeça. Aí fora, no mundo, algumas pessoas dizem, por exemplo, que elas são agnósticas. O que é um agnóstico? Um agnóstico é uma pessoa que tem uma certa apatia com respeito a Deus. Ele não pode provar que Deus não existe, mas também não pode provar que Deus existe. Então, ele é apático com respeito à fé em Deus. Esse é o agnóstico. O ateu é aquele que nega taxativamente a existência de Deus. E o teísta é aquele que acredita que Deus existe. Entretanto, o agnóstico, o ateu e o teísta, ele pode ter uma coisa em comum. Eles são incrédulos. E é importante que você entenda que nem todo incrédulo é ateu, mas todo ateu é um incrédulo. Mais uma vez, repito para você, nem todo incrédulo é um ateu, mas todo ateu é um incrédulo. Você pode até me perguntar, pastor, eu não entendi. O fato de uma pessoa professar que Deus existe, não significa que ela não seja uma incrédula. O fato de alguém professar e crer na existência de Deus, de Jesus Cristo, não significa que ela não esteja em um estado de incredulidade. Você pode professar a crença em Deus e ainda assim ser um incrédulo. Um incrédulo é alguém que está em estado de inimizade com Deus e é alguém que não confia unicamente em Jesus Cristo. Este é um incrédulo e houve uma época da nossa vida que todos nós estávamos nesse estado de incredulidade até que a graça de Deus alcançou os nossos corações. Quando você vê um ateu dizendo, eu não creio em Deus, é um incrédulo. Quando você vê alguém dizendo, eu creio em Deus, mas de maneira nenhuma leva a lei de Deus em conta, essa pessoa também é uma incrédula. Tanto o ateu quanto o teísta, eles podem ser incrédulos. Alguém que verdadeiramente não é incrédulo, é alguém que confia plenamente em Jesus Cristo como caminho de salvação. Quem está nesse estado saiu da incredulidade. E por que eu estou falando isso para nós? Porque o texto que nós lemos aqui vai refletir de forma clara a incredulidade daquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, que mesmo diante dos feitos extraordinários de Cristo, mantinham os seus corações em estado de obstinação e dureza. Jesus havia curado o leproso em Mateus capítulo 8. Jesus também havia curado o servo do centurião. Tanto a cura do leproso, quanto a cura do servo do centurião, da mesma forma que a cura dos dois endemoniados, do paralítico, da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo, foram curas públicas. O que significa isso? Que estes milagres de Jesus foi visto pelas pessoas que estavam ali ao seu redor. Tanto as pessoas que estavam ali em busca de satisfazer suas necessidades imediatas, quanto os religiosos que estavam também à espreita. Então, esses milagres que eu relatei aqui, todos eles foram milagres públicos e visíveis. Os religiosos viram, as pessoas viram, todos que estavam ao redor de Jesus presenciaram estes sinais e estes milagres. Mas se você conhece um pouco do Evangelho, você vai saber que mesmo diante de uma explosão de milagres, de feitos extraordinários que Cristo realizara, as pessoas ainda se mantinham incrédulas.
Algumas chegavam a ficar até admiradas com os milagres, mas elas não queriam nenhum tipo de compromisso real com Jesus Cristo. Mesmo admiradas diante dos feitos de Jesus, mesmo espantadas diante dos milagres, elas não queriam nenhum compromisso real com Jesus Cristo. Veja aí o que diz o capítulo 9, do verso de número 32. Ao retirarem-se eles, foi-lhes trazido um mudo endemoniado. Eu nunca vi um mudo endemoniado. Deve ser uma marmota. Eu nunca tive a oportunidade de ver uma pessoa muda endemoniada. Geralmente, as possessões bíblicas do Novo Testamento, pessoas manifestavam algum tipo de histeria. Um mudo, eu não sei como é, mas a Escritura, quando diz que era um mudo endemoniado, ela faz uma associação da possessão com a doença da pessoa. Isso significa que toda pessoa endemoniada é doente? Absolutamente não. A teologia neopentecostal, ela vai dizer que toda pessoa endemoniada é uma pessoa doente, porque ao lerem o Evangelho, eles vão chegar à conclusão de que existia possessões demoníacas que faziam com que as pessoas ficassem enfermas. É possível uma pessoa ter alguma enfermidade que tenha origem na possessão demoníaca? Pelos relatos dos evangelhos, sim. Então, uma pessoa endemoniada pode ser doente, mas nem todo doente é um endemoniado. Isso é muito importante, porque se a gente for pegar isso ao pé da letra e radicalizar, a gente vai ver uma pessoa doente e vai buscar uma causa espiritual na doença da pessoa. E isso é um problema. Nos evangelhos, nós temos casos de enfermidades que provinham da ação de demônios. Mas isso não significa que todo endemoniado, ele é doente. E nem todo doente é endemoniado. Pelo menos no relato bíblico aqui, esse problema que esse homem tinha aqui, de não falar, tinha como origem a ação dos demônios. E isso vai ficar explicado aí no verso de número 33. Veja. E expelindo o demônio, falou mudo. Veja, no momento em que Jesus expele o demônio, o mudo começa a falar. Por quê? Porque sua mudez tinha origem na possessão e na ação dos demônios na vida daquele homem. Mais uma vez eu queria chamar sua atenção, porque a maioria das igrejas reformadas e confessionais tem muita dificuldade quando lida com essas passagens bíblicas. Até porque alguns reformados, eles vão chegar à conclusão de que, na atualidade, uma pessoa não pode ser possuída por um espírito maligno. Ela pode ser tentada, ela pode sofrer algum nível de opressão, mas ela nunca pode ser possuída. Isso é algo que ficou circunscrito ao ministério de Jesus Cristo. Eu particularmente acredito na possibilidade de alguém ficar endemoniado. Todavia, a gente tem que evitar o outro extremo, que é de achar que tudo é possessão maligna. Todos os problemas das pessoas, você vai encontrar a fonte na atuação de demônios. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já vi pessoas, por exemplo, justificarem suas atitudes pecaminosas na ação dos demônios. Por exemplo, fulana é uma mulher muito imoral porque ela foi no terreiro de Umbanda e recebeu a pombagira sobre ela. Fulano é uma pessoa alcoólatra, é uma pessoa que não controla as suas paixões concernente ao álcool, porque ele tem um pacto com os Zé Pilintra. Eu tenho muita dificuldade com isso, em você justificar suas atitudes pecaminosas nos demônios. Mas isso não significa que uma pessoa não possa ficar endemoniada. Isso pode acontecer. Eu não creio que as possessões na atualidade, elas acontecem na mesma proporção que aconteceu quando Jesus esteve nesse mundo. Houve um embate grandioso entre Cristo e o reino de Satanás. Por isso houve manifestações de possessão. Todavia, nós não podemos bater o martelo e dizer, isso jamais pode acontecer. E se vier a acontecer, não é possessão, é safadeza da pessoa. Tem alguns casos que pode ser, mas outros que não. Meus irmãos, então veja o verso 23. Expelindo o demônio, o mudo falou. Isso mostra a associação do problema dele com a possessão. E o verso continua, e as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. As multidões aqui estavam admiradas, não somente
por Jesus ter curado um homem da sua mudez. Não, as multidões estavam admiradas porque elas acompanharam os milagres de Jesus. Elas viram Jesus curar o leproso, elas viram Jesus libertar 2 endemoniados, curar a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, o servo do centurião. Então as multidões viram esses feitos. E qual é a reação da multidão? Mateus vai dizer que elas ficaram admiradas e falaram: nunca se viu tal coisa em Israel. A primeira impressão que a gente tem quando olha para essa passagem é: essas pessoas creram em Cristo. Essas pessoas confiaram em Cristo e abandonaram seus pecados. Mas isso não é verdade, porque a mesma multidão que está aqui admirada diante dos feitos de Jesus, é aquela mesma multidão que está diante de Jesus, prestes a ser crucificado e diz: mata e crucifica. A mesma multidão que estava admirada com os feitos de Jesus, é a mesma multidão que o rejeita. Eu gosto muito de João, capítulo de número 6, quando João vai falar do milagre da multiplicação dos pães, que as multidões ficam admiradas diante da grande quantidade de pão que apareceu de forma miraculosa. E de repente Jesus diz: agora vocês vão se alimentar de mim. E as multidões começam a se dispersar e ir embora. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês também não querem ir? Isso mostra que essas pessoas estavam aqui para ver espetáculos. Essas pessoas estavam aqui para ver o show. Essas pessoas estavam aqui para ter os seus olhos cheios de coisas extraordinárias. Que é o que acontece em muitas igrejas hoje. Igrejas lotadas para verem o paralítico saltar da cadeira de rodas, caminhar com a cadeira de rodas na cabeça. A pessoa testemunhar que o seu câncer foi curado. Que entrou dentro da igreja com R$20 e agora apareceu 1.000 do nada. As pessoas gostam desse show de pirotecnia. E as multidões na época de Jesus também ficavam admiradas com isso. E pela admiração delas, parece que a gente olha e diz: elas creram em Jesus, mas elas não creram em Cristo. Irmãos, não é os feitos milagrosos e extraordinários que vai levar uma pessoa a crer verdadeiramente em Jesus. Uma coisa é quem Jesus é, e outra coisa é o que Jesus faz. As pessoas querem receber as benécias de Cristo. As pessoas querem receber os milagres temporais de Cristo. Mas as pessoas não querem compromisso com a pessoa de Cristo. Eu estava hoje dizendo para os irmãos lá em Glória que a pessoa de Jesus Cristo é maior do que as obras de Jesus Cristo. O teólogo puritano Thomas Goodwin dizia isso. A pessoa de Jesus é maior do que os feitos de Jesus. E os feitos de Jesus só faz sentido por causa de quem Jesus é. Sabe por quê? Porque muita gente quer ver Jesus fazer milagre. Muita gente quer receber algum milagre de Deus. Mas elas não querem compromisso com Cristo. Se elas receberem o que elas pedem, elas abandonam a igreja, elas abandonam o evangelho, elas abandonam a Cristo, porque elas não estão ali em interesse real por Cristo. Elas querem ter suprida as suas necessidades imediatas. E essas multidões aqui queriam isso. Queria que suas necessidades imediatas fossem satisfeitas. Meus irmãos, as multidões ficaram admiradas. Mas olha o que acontece no verso seguinte. Mas, isso é um contraponto da atitude da multidão para a atitude dos religiosos. Enquanto as multidões se admiraram com os feitos de Jesus, e isso não significa que elas reconheceram Jesus como Filho de Deus. Mas olha a reação dos religiosos. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Irmãos, Jesus fez um feito que ninguém podia negar. Nem os religiosos negaram que um homem possesso foi liberto. Só que eles, em vez de olhar para Cristo e dizer, Ele é o Filho de Deus, o que eles falaram? Ele está fazendo isso pela ação dos demônios. Ele diz, pelo maioral dos demônios, ele expulsa demônios.
Os relatos dos outros evangelistas vai dizer que por Beelzebu, príncipe dos demônios, ele expulsa demônios. Beelzebu era considerado dentro da mentalidade da época como o chefe dos demônios. A palavra Beelzebu significa o senhor das moscas. Em outras palavras, o senhor da podridão. O que eles estão dizendo é que Jesus está expulsando demônios pelo poder e autoridade do príncipe dos demônios. Que blasfêmia! E é justamente por causa disso que Jesus diz para aqueles religiosos: aquele que peca contra o Pai tem perdão, aquele que peca contra o Filho tem perdão, mas aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão, nem hoje e nem no futuro. Meus irmãos, quem está manifestando essa dureza de coração aqui são os religiosos. Mesmo diante dos feitos extraordinários, eles estão buscando de todas as formas difamar Jesus e rejeitar a Cristo. E eles falaram, é pelos demônios que eles estão fazendo isso, que ele está fazendo isso. Meus irmãos, a incredulidade, ela é perigosa. E a incredulidade, ela é terrível. A incredulidade é um estado em que o homem depravado se encontra. E vou dizer uma coisa para você: somente Deus pode tirar o homem do estado de incredulidade. O homem pode ver chover milagres, mas mesmo assim os milagres são insuficientes para tirá-lo do estado de incredulidade. Porque quando o homem sai do estado de incredulidade, ele sai porque o Espírito de Deus opera no coração desse homem. Se o Espírito de Deus não opera no coração desse homem, ele pode ver chover milagre todos os dias, mas ele não vai crer. Ele vai permanecer rejeitando a Cristo. A verdadeira fé não é aquela que é despertada quando você vê milagres. A verdadeira fé é aquela que continua confiando em Cristo quando você não vê absolutamente nada. Essa é a verdadeira fé. Quando o paralítico continua na cadeira, quando a doença continua corroendo o seu corpo, e mesmo assim você está confiando em Cristo. Esta é a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela independe de milagres. A fé verdadeira, ela confia só em Cristo, e somente em Cristo. Se eu preciso de milagres para poder crer, isso não é fé. Se eu preciso de estímulos externos para continuar crendo, isso não é fé. A fé verdadeira, ela triunfa mesmo quando não há sinais. Quem busca sinais é o homem incrédulo. Quem busca milagres é o homem incrédulo. O homem que crê verdadeiramente não precisa disso. Ele continua crendo no Senhor Jesus, a despeito do que venha a acontecer. Meus irmãos, me deixa pensar algumas coisas com você nesta noite preciosa de hoje. A incredulidade é um estado em que se encontra todo homem que não foi resgatado por Cristo. Você percebe aqui que as multidões admiradas, tinha tudo para você olhar para elas e dizer, creram. Os religiosos, que eram considerados os teólogos da época, os catedráticos, os conhecedores de teologia, tinham tudo para você olhar para eles e dizer, creram. Mas nem a multidão admirada, nem os religiosos endurecidos, creram realmente em Cristo. O que isso nos ensina? Isso nos ensina, meus irmãos, algumas coisas importantes. A primeira delas é que a sua fé, ela não depende de feitos milagrosos para poder existir. Você pode ver chover milagres, você pode ver sinais extraordinários todos os dias e continuar murmurento e incrédulo. Veja, por exemplo, existe um povo que mais viu sinais extraordinários, como o povo de Israel. Os 2 milhões de hebreus que saíram da escravidão do Egito, viram o mar se abrir. Viram o Jordão se abrir, viram maná caindo do céu, viram a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite.
Eles viram Deus curar pessoas que foram picados por serpentes peçonhentas. Ou seja, o povo que saiu do Egito era o povo que mais viu sinais extraordinários. Os milagres que aconteceram no deserto durante 40 anos, que os hebreus viram e contemplaram tudo aquilo ali. Paulo vai dizer na Epístola aos Coríntios que eles não creram e murmuraram contra Deus. Se um milagre é uma condição indispensável para a fé, por que esses homens não creram? Por que os hebreus no deserto não creram? Irmãos, o máximo que um milagre real pode fazer na vida do incrédulo é intensificar a sua incredulidade. Nunca despertar a fé genuína, porque a fé genuína, ela não é manifesta pelos feitos que eu enxergo. A fé genuína é uma obra do Espírito de Deus no nosso coração. Efésios capítulo 2 vai dizer que pela graça nós somos salvos, por meio de fé, e isto não vem de nós. O que não vem de nós? Graça e fé, mas é o que? Dom de Deus. Se Deus não nos conceder fé, acabou a nossa vida. Tem gente que acha que para a fé dele ser retroalimentada, ele precisa ver coisas extraordinárias. Que para a fé dele ser retroalimentada, ele precisa tocar em objetos ungidos. Uma vez eu vi um teólogo da prosperidade ensinando no púlpito e dizendo o seguinte: sabe por que nós usamos rosa ungida, óleo ungido, tijolo ungido, cimento ungido e todos esses apetrechos aqui? Porque os símbolos despertam a fé. Símbolo não desperta fé, símbolo desperta superstição. E eles confundem superstição com fé. Somente o Espírito de Deus pode despertar a fé no coração do homem. Na verdade, o que existe nesses ambientes é um despertar da superstição do coração dessas pessoas. E a superstição pode ser despertada pelos símbolos e pelos sinais. Mas a fé genuína, jamais. Somente o Espírito de Deus pode despertar fé no coração do homem. Então, irmãos, a incredulidade é o estado do homem que não foi resgatado por Cristo. E me deixa dizer uma coisa para você. O fato do homem dizer que ama Jesus não significa que ele crê verdadeiramente. O fato do homem dizer que é salvo não significa que ele crê verdadeiramente. Porque o estado de incredulidade é algo que somente Deus pode tirar o homem. Segundo, meus irmãos, você pode ficar entusiasmado com feitos extraordinários e mesmo assim você não crê. Você pode estar admirado com coisas extraordinárias e mesmo assim você não crê. A fé verdadeira é você continuar confiando em Jesus Cristo. Quando você não sente nada, quando você não vê nada, quando você não experimenta nada, mas mesmo assim você continua confiando. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente, irmãos, que vem para o culto e ela, por exemplo, diz assim: hoje eu não estou bem, hoje eu não senti a minha espinha se arrepiar. A fé verdadeira, ela triunfa sobre essas coisas. Quando você entrar no vale da sombra da morte, como dizia certo escritor, João da Cruz, na noite escura da alma, que você é tentado a duvidar de Deus e você continua confiando nele. Esta é a fé verdadeira. A fé verdadeira não busca sinais para se manter. A fé verdadeira se mantém por causa daquele que a deu. Você está disposto a continuar crendo em Cristo sem ver a cura de um parente seu? Você está disposto a crer em Cristo e continuar confiando nele sem ver nenhum feito extraordinário? Essa é a fé verdadeira. O contrário disso é incredulidade. Mas não só a multidão, meus irmãos, estavam admiradas, mas mesmo assim ainda envolta em sua incredulidade. Outra coisa que o texto bíblico nos ensina
é que a religiosidade também não nos dá a fé verdadeira. Esses homens aqui, os religiosos dos tempos de Jesus, esteticamente eram mais crentes do que nós. Um fariseu, na época de Cristo, ele conhecia praticamente o Pentateuco decorado. Coisa que você talvez não conheça. Eu não conheço o Pentateuco decorado. Talvez, tem gente aqui que pode até citar um versículo decorado. Às vezes, irmãos, tem pessoas na igreja que se você disser, irmãos, abra a Bíblia Sagrada em 1 Sousa, ela está lá abrindo. Os fariseus conheciam profundamente as Escrituras. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Olha que espiritualidade. E eles davam o dízimo de tudo. Eles pesavam na balança o endro e o cominho, para não correr o risco de pecar contra Deus. E eles faziam longas orações nas sinagogas. O cara ora, jejuma, dá o dízimo. É todo membro de igreja que um pastor deseja. Mas o texto bíblico diz que eles olharam para Jesus e diz: pelo príncipe dos demônios ele expulsa o demônio. Ou seja, mesmo diante da religiosidade, eles estavam incrédulos. E o que isso desperta no nosso coração? Sabe o que isso desperta no nosso coração, meus irmãos? Você pode, como diz o ditado aí fora, ser um giraia dentro da igreja. Você pode ser um grande ativista dentro da igreja. E mesmo assim você ser incrédulo. Você pode até dizer que ama Jesus. E mesmo assim você ser incrédulo. Você pode participar de todos os ritos sagrados do cristianismo. E mesmo assim ser um incrédulo. O livro de Hebreus, capítulo 6, vai dizer que eles foram iluminados. Experimentaram os poderes do mundo vindouro, caíram. É impossível que sejam renovados para o arrependimento. O que significa que você pode estar dentro da igreja, participando da ceia dominicalmente, batizado, ativista, e mesmo assim não amar Jesus. Você pode fazer tudo isso e não amar a Cristo. Quem ama a Cristo faz tudo isso, mas nem quem faz tudo isso ama a Cristo. Talvez você faz isso para receber uma promoção na igreja, para subir de cargo, para ser um oficial. Talvez você faz isso para impressionar pessoas, para que as pessoas olhem para você e digam: nossa, como o irmão tem um compromisso muito grande com a igreja. Mas isso pode camuflar sua incredulidade. Você não faz isso por amor a Cristo, porque você ama Cristo. Eu fico com o pé atrás de pessoas que têm um desejo muito grande de assumir funções na igreja, funções que colocam ela em visibilidade. Principalmente quando elas rejeitam aquelas atividades que são mais anônimas. Porque na igreja, meus irmãos, o que nós fazemos aqui é o serviço a Cristo. A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Mas o trabalho que não é vão é o que é feito no Senhor. Mas muitas vezes nós não fazemos no Senhor. Nós fazemos para nos promover, para nos exaltarmos, para mostrar o quanto nós somos habilidosos. Sabe o que isso me lembra? Filho pródigo. Você lembra a história? O filho diz: pai, eu quero tudo que é meu. Ajuntou as malas, partiu, foi embora de casa. E o filho que ficou. E de repente o filho se arrepende e volta. O que ficou, ficou indignado. Porque o pai fez uma festa, fez um churrasco, deu um grande banquete, chamou um sanfoneiro. E quando ele olha tudo aquilo ali, ele diz: por que não comigo? Pai, há tanto tempo eu estou contigo. Aquele filho que ficou estava mais perdido do que o filho que saiu. Mesmo sendo um ativista dentro da casa do pai, ele não conhecia o pai. Ele não conhecia o pai, mesmo morando com o pai. Ele se espantou com a atitude do pai. Isso é sinal que ele não conhecia o pai. Irmãos, quem serve no reino de Deus
sem a motivação de servir a Deus, não serve a Deus, mas serve a si mesmo. Me deixe falar uma coisa para você. Eu não estou preocupado se você é de fato uma pessoa que abraçou todos os apetrechos da religiosidade. Isso pode esconder sua incredulidade. Os religiosos do tempo de Jesus rejeitaram a Cristo. Não, pastor, mas eu amo verdadeiramente a Jesus. E por fim, a fé verdadeira é uma fé que repousa em Cristo e em Cristo somente. Esse é um dos lemas da reforma, em Cristo e em Cristo somente. Minha fé repousa em Cristo, pastor, mas é em Cristo e mais alguma coisa. Lembra dos Gálatas? Não, sim, Cristo é importante, mas a circuncisão também. Quando você começa a colocar um concorrente com Cristo, essa não é a fé verdadeira. Essa não é a fé que salva. Cristo não quer um concorrente a Ele. Ele é suficiente para nos salvar. Não é Cristo, mas as suas obras. Não é Cristo, mas o meu ativismo religioso. Não é Cristo, mas alguma coisa que eu faço. É Cristo e só Cristo e somente Cristo. A fé verdadeira repousa unicamente em Cristo. Esse foi o grande debate que o reformador Lutero teve com a igreja medieval. É Cristo e somente Cristo. Cristo, meus irmãos, ele é exclusivista. Ele não aceita dividir sua glória com ninguém. É Cristo, pastor. Mas não é só Cristo. É Cristo e mais algumas coisas que eu faço. Essa não é fé verdadeira. A fé verdadeira, ela repousa em Cristo. E confia em Cristo e em Cristo unicamente. Irmãos, quem foi tirado do estado de incredulidade, nunca mais volta para esse estado. Não, pastor, mas eu conheci uma pessoa que creu em Jesus e já faz anos que está vivendo uma vida de iniquidade. Ela creu e descreu. Ela nunca creu. Ela nunca acreditou realmente em Cristo. Ela era uma incrédula camuflada dentro da igreja. Irmãos, nós batistas, nós temos uma coisa que nós prezamos muito, que é uma membresia de igreja regenerada. Uma membresia regenerada é um dos pontos fundamentais da nossa fé. Pastor, mas nós sabemos e conhecemos alguém regenerado, nós não temos como sondar o coração da pessoa, mas a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Nós prezamos por uma membresia regenerada. Nós não queremos incrédulos tomando banho do batismo. Nós não queremos incrédulos participando da ceia para a sua própria condenação. Nós não queremos incrédulos servindo no reino, conduzindo pessoas a Cristo, enquanto elas estão na contramão disso. Acima de tudo, nós queremos pessoas crentes. Pessoas que amem Jesus, e que amem Jesus profundamente, que Jesus seja o centro da vida dela e mais nada. Você confia em Cristo e só em Cristo? Ou você está ancorando sua fé em coisas que não é Cristo? Irmãos, nessa noite de hoje eu queria falar com você, que talvez esteja aqui no nosso meio, que chegou hoje na nossa igreja, não sei, ou que talvez já está há algum tempo aqui, mas você olha para a sua vida e você vê que você ainda odeia o Senhor. E se Deus te causa repulsa, você ainda ama a iniquidade, você é um incrédulo. Você está morto em seus delitos e pecados. Somente Cristo pode tirar o homem do estado de incredulidade. Irmãos, incredulidade, algumas pessoas têm uma visão errada sobre incredulidade. Por exemplo, chega alguém para mim e diz: pastor, eu soube de um relato que um morto voltou à vida. O senhor acredita? Eu disse: não. Incrédulo. Incredulidade não é isso. Pastor, eu conheci um paralítico que levantou da cadeira de rodas. O senhor acredita que isso aconteceu com ele? E eu falo: não. Você é um incrédulo. Incredulidade não é isso. Incredulidade, sabe o que é? É você não confiar em Cristo.
como sua única esperança de salvação. Isso é incredulidade. Eu sempre digo para as pessoas, eu creio que Deus possa fazer milagre, mas os milagres que eu sou obrigado a crer são os que foram preservados na revelação divina. Eu tenho que crer na ressurreição de Cristo. Eu tenho que crer no nascimento virginal de Jesus. Eu tenho que crer que o grande peixe engoliu um homem. Eu tenho que crer nos milagres que estão na Bíblia. Mas eu não sou obrigado a acreditar em boatos que pessoas estão me falando. A verdadeira fé é crer e confiar em Cristo. Eu queria nessa noite orar por nós, por nossa vida, irmãos. Queria convidar aqueles que podem ficar de pé, por favor, fiquem. Se estique, por favor. Eu queria nesse momento que você fechasse os seus olhos e nós vamos à presença de Deus. Senhor, eu não sei, ó Pai, em qual grupo nós estamos. Se no grupo dos religiosos ou se no grupo dos entusiasmados. Os entusiasmados, Senhor, são inconstantes. Eles creem até a primeira tormenta. O que une os entusiasmados e os obstinados é a mesma coisa, a incredulidade. Eu quero orar, ó Deus, neste momento, pela vida do teu povo, nesta noite de hoje. Talvez, ó Deus, tenha pessoas aqui neste momento que não se deram conta que ainda estão em estado de morte espiritual. Talvez tenha pessoas aqui nesta noite, Senhor, que são como aquelas sementes que caíram no meio das rochas e não tiveram raiz e morreram. Ou aquelas que caíram entre espinhos que a sufocaram e ela não produziu. Ó Deus, que possamos nessa noite crer verdadeiramente no teu Filho Jesus. E eu oro nessa hora, Pai, por a vida daqueles que estão no nosso meio, mas ainda estão em estado de desconfiança e de incredulidade. E eu peço, ó Deus, ao teu Espírito Santo, que possa soprar nesses corações, despertar esses corações a crerem verdadeiramente em Cristo Jesus. Tira, Senhor Deus, de nós os apetrechos, a indumentária e todo o verniz que cobre a nossa alma, verniz da religiosidade. E que possamos verdadeiramente, ó Deus, crer verdadeiramente no teu Filho Jesus. Quando eu creio verdadeiramente, ó Deus, no teu Filho Jesus, quando eu creio verdadeiramente em Cristo como minha única esperança de redenção, eu saí do estado de incredulidade para o estado de fé. Se eu estou apegado, Senhor, a coisas tangíveis, se eu estou em busca de sinais para crer, eu não tenho fé. Mas o meu coração está eivado de superstições. E o meu desejo, ó Deus, nesta noite é que teu povo verdadeiramente creia em ti. Ó Deus, que o Senhor possa fazer transplantes de coração nessa noite, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, e aplicando nesses corações a tua lei. Somente assim, ó Deus, o homem crerá verdadeiramente. A nossa fé, Senhor, não é um produto das nossas obras. A nossa fé são efeitos da tua graça, atuando nos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, possa comunicar aos nossos corações
esta verdade, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Eu assisti um documentário algum tempo atrás de uma cidade da Indonésia que eles conservam os cadáveres dentro das próprias casas. Eles acreditam que, embora a pessoa tenha morrido, ela ainda faz parte da família e existe uma crença religiosa de que eles devem preservar aquele cadáver dentro de casa. E a reportagem entrou dentro da casa das pessoas e estava lá o defunto, com os olhos já fundo, fazia meses que estava ali no formol, com uma roupa bonita, com paletó, gravata, maquiagem e alguns com óculos escuros. Uma marmota. Quando eu vi aquela cena, meus irmãos, eu lembrei de uma coisa. A religiosidade faz isso com o homem. O homem religioso é igual esse defunto. Bonito por fora, bem maquiado, óculos escuros, chapéu de cowboy, mas o que está por dentro é podridão. Esse é o estado do homem religioso. Você pode passar nele um bom verniz de maquiagem, pode até tentar colocar produtos e especiarias para preservar o corpo, mas ainda continua um cadáver. Assim são os religiosos do tempo de Jesus. E muitas vezes assim pode ser a nossa própria vida. Bonito por fora, ele fala igual um crente, chama varão, varoa. Ele anda como um crente, a roupa dele é de crente, mas ele é o cadáver conservado dentro da sala. Está lá bonitinho, mas ainda é um cadáver. Irmãos, que Deus nos ajude sempre. E que nós possamos olhar para o nosso coração, para ver se verdadeiramente estamos na fé. Examinemos a nós mesmos, é o que a Bíblia nos orienta.